Sabe o que o mundo da espionagem, aquele cheio de segredos e operações de alto risco, tem a ver com a nossa vida social do dia a dia? Pois é, pode parecer estranho, mas as técnicas que o FBI usa para recrutar espiões são, na verdade, uma aula incrível sobre como criar conexões humanas de verdade. E para começar, olha só essa frase da Maya Angelou, é perfeita. Porque no fim das contas, não importa se é numa sala de interrogatório ou numa mesa de café, o que fica mesmo é a conexão. É como a gente faz as outras pessoas se sentirem. E aí vem a grande questão, né? Como é que se transforma um inimigo em um amigo? Parece coisa de filme, quase impossível. Mas foi exatamente esse o desafio que um agente do FBI teve que encarar num dos casos mais complicados da carreira dele. Então, para entender isso, a gente precisa conhecer a história do Jack Schaefer, um ex-agente do FBI. A missão dele parecia até simples no papel, sabe? Mas na realidade era um beco sem saída total. O alvo era esse cara, Vladimir, um espião estrangeiro, treinado, que foi pego com documentos secretos. Ele estava completamente fechado e ele fez um juramento, uma promessa bem clara. Eu nunca vou falar com você. Era um muro de silêncio. E agora vem a parte genial. A estratégia do agente Schaffer. Em vez de forçar, de pressionar, ele usou a arma mais inesperada de todas, a paciência. No primeiro dia, ele só sentou lá, em silêncio. Na primeira semana, ele aparecia, sentava na frente do Vladimir e simplesmente lia um jornal. E ele repetiu isso semana após semana. Imagina a tensão, o silêncio naquela sala. E aí, aconteceu. Depois de meses, foi o Vladimir quem quebrou o silêncio. A curiosidade foi mais forte. E não demorou muito para ele contar absolutamente tudo. Não porque foi forçado, mas porque ele passou a considerar o agente Schaefer um amigo. E não, isso não foi mágica. Foi psicologia pura aplicada de um jeito brilhante. E aqui está o segredo por trás de tudo isso. Uma fórmula que o FBI desenvolveu e que, olha, parece simples, mas é a base de qualquer relacionamento. Amizade é igual a proximidade, mais frequência, mais duração, mais intensidade. Ok, então vamos quebrar essa fórmula em partes para entender como ela funciona. E para deixar tudo bem claro, a gente vai usar um outro caso real do FBI, que já não é mais secreto, e que mostra esses 4 elementos funcionando na prática. Essa é a Operação Gaivota. O alvo aqui era um diplomata estrangeiro, um peixe grande. O objetivo, fazer com que ele se tornasse um informante para os Estados Unidos. E o método escolhido para isso, de novo, a fórmula da amizade. O primeiro passo de tudo é a proximidade. A ideia é bem simples, é só estar perto, dividir o mesmo espaço físico com a pessoa. Mas tem um detalhe crucial, de uma forma que não seja nem um pouco ameaçadora. Com o tempo, o cérebro do outro se acostuma com aquela presença. E o que o agente fez foi um exemplo perfeito disso. Ele descobriu o caminho que o diplomata fazia toda semana para ir ao mercado e simplesmente se posicionou ali. Ele não falava nada, não interagia, ele só estava lá. Ele se tornou parte da paisagem, uma figura familiar que não oferecia perigo nenhum. Com a proximidade estabelecida, entram os próximos 2 ingredientes: frequência e duração. Frequência é o número de vezes que o contato acontece. E duração é, bem, quanto tempo cada contato dura. Juntos, eles começam a construir algo em cima daquela base. E o interessante é que esses 2 fatores geralmente funcionam de forma inversa. Pensa num colega de trabalho. A frequência é alta, a gente vê todo dia, mas a duração de cada papo é curta. Agora pensa num amigo que mora longe. A frequência é baixa, mas quando vocês se encontram, a duração é bem longa, para compensar. E aí chegamos no último elemento, a intensidade. Essa é a parte que realmente faz a conexão acontecer. É a qualidade da interação. É sobre entender e atender às necessidades psicológicas da outra pessoa, muitas vezes sem nem precisar dizer uma palavra. No caso do diplomata, a intensidade nasceu da curiosidade. Pensa bem, tem um estranho que aparece toda semana no mesmo lugar, mas ele nunca te ameaça, nunca fala com você. O que acontece? O cérebro humano, que é naturalmente curioso, começa a se perguntar: quem é essa pessoa? Esse interesse foi a porta de entrada. Ok, já entendemos a teoria por trás da fórmula, mas e na prática? Como é que a gente envia esses sinais que criam a tal da intensidade? Acontece que o nosso corpo tem um kit de ferramentas de comunicação não verbal que é poderosíssimo. E aqui estão os 3 principais, os mais eficazes. São gestos que a gente faz quase sem perceber, mas que o cérebro do outro lê instantaneamente. É o rápido levantar de sobrancelhas, a inclinação da cabeça e, claro, um sorriso verdadeiro. O levantar de sobrancelhas é universal.
Dura uma fração de segundo, mas é um sinal que qualquer pessoa, em qualquer cultura, entende. É uma forma rápida e eficiente de dizer: oi, eu te vi e tá tudo bem, eu não sou uma ameaça. A inclinação da cabeça é fascinante por causa da psicologia por trás dela. Quando a gente inclina a cabeça para o lado, a gente está expondo o nosso pescoço, a artéria carótida, uma área super vulnerável. É um sinal subconsciente muito forte de que a gente confia na pessoa, de que a gente está aberto e à vontade. E por fim, o sorriso. Mas não é qualquer sorriso. Nosso cérebro é um detector de mentiras incrível para isso. Um sorriso falso, aquele amarelo, só mexe a boca. Um sorriso genuíno, de verdade, mexe o rosto todo. Ele cria até aquelas ruguinhas no canto dos olhos. Esse sim gera conexão. E tudo isso acontece porque o nosso cérebro tem uma espécie de scanner social funcionando o tempo todo, em segundo plano. Ele está constantemente avaliando todo mundo ao nosso redor para decidir em que categoria colocar cada pessoa. Basicamente, ele nos coloca nesse espectro amigo de um lado, inimigo do outro e estranho bem no meio. O padrão é sempre começar como estranho. São os nossos sinais, verbais e não verbais, que vão mover a gente para um lado ou para o outro. E o mais importante é entender que a gente tem controle sobre quais sinais está enviando. Um exemplo clássico disso é o que chamam de carranca urbana. Sabe aquela expressão mais fechada, séria? Muitas vezes é um mecanismo de defesa que a pessoa desenvolveu por viver num lugar mais hostil. O problema é que, fora daquele ambiente, essa mesma expressão envia um sinal de inimigo, afastando os outros sem que a pessoa nem perceba. E no final das contas, a reflexão é essa. Toda a interação humana começa muito antes da primeira palavra a ser dita. Ela começa com esses sinais silenciosos. A questão nunca é se estamos enviando sinais, porque a gente sempre está. A verdadeira questão é quais sinais estamos escolhendo enviar. E essa escolha é nossa.